Salve, salve, galera! Sou Celso Oliveira, meteorologista da Somar Meteorologia, e trago informações sobre as condições meteorológicas que vamos ver agora no mês de março, principalmente olhando para o lado da agricultura. Antes da gente falar um pouquinho sobre como será o mês de março, vamos dar uma olhada como é que foi a chuva até agora em fevereiro. O que chama a atenção, eu trouxe aqui o acumulado de chuva registrado no Brasil, o desvio em relação à média, ou seja, áreas com chuva acima ou abaixo da média, acima em azul, abaixo da média em laranja, e a climatologia, ou seja, o que é normal acontecer no mês de fevereiro. E olha só que interessante, depois de 7 anos seguidos com chuvas irregulares, tivemos finalmente uma precipitação muito próxima daquilo que a gente espera para a climatologia, ou seja, frentes frias que canalizam a umidade da Amazônia e fazem com que a precipitação ela seja frequente sobre sudeste, centro-oeste, norte do país e até mesmo parte do nordeste associada à zona de convergência intertropical. Tanto que a chuva ficou acima da média justamente nessa faixa. Uma área ruim de chuva, uma área com chuva abaixo da média foi o sul. Aliás, pensando em grãos de uma forma geral, a expectativa é que tenhamos uma safra de grãos boa de uma forma geral no Brasil, porém o Rio Grande do Sul é um ponto fora da curva. Infelizmente, as estiagens que vêm sendo registradas no estado já afetaram o milho e também agora vem afetando a soja. Até choveu forte no fim de semana, mas essa chuva foi muito pontual e isso não ajudou a melhorar as condições da lavoura de uma forma homogênea, aconteceu de forma muito isolada. Partindo para a umidade do solo, ele acaba respondendo justamente à distribuição de chuva no Brasil. Solo praticamente saturado entre São Paulo, Minas Gerais e Goiás, isso a umidade do solo alta também em boa parte do centro-oeste, norte e norte do nordeste, porém Rio Grande do Sul, principalmente áreas do centro, leste e sul do estado, com umidade de solo muito baixa. No leste do nordeste também temos umidade de solo baixa, mas isso faz parte da climatologia, tanto que nessa época do ano acontece a colheita da cana-de-açúcar que vai avançando de forma bastante rápida. Um problema com relação a essa chuva e esse solo encharcado é a colheita dos grãos agora da soja, instalação do milho safrinha, principalmente no estado do Mato Grosso, no oeste do estado do Mato Grosso. Somente nos últimos 5 dias tivemos acumulados de mais de 50% da média do mês de fevereiro, isso principalmente na região do Parecis, no centro e oeste do Mato Grosso. Então a chuva vem acontecendo de forma excessiva, embora a qualidade dos grãos ainda seja razoável. Partindo para a previsão dos próximos 15 dias. O que vai acontecer no Brasil nos próximos 15 dias? O que a gente percebe é que a área de chuva não muda muito nos próximos 15 dias. Continua chovendo de forma intensa sobre sudeste, centro-oeste, norte e parte do nordeste, e a diferença à medida que a gente caminha para março é que essa precipitação ela vai subindo cada vez mais. Ela vai organizando mais sobre o Espírito Santo, Bahia, mas de uma forma geral continua chovendo forte sobre o centro e norte do país. Por outro lado, principalmente olhando para o Rio Grande do Sul, expectativa de pouca chuva nos próximos 15 dias. Ou seja, a chuva que caiu no fim de semana até foi forte durante o carnaval em alguns pontos, mas olhando para frente realmente fica difícil imaginar novas precipitações no estado do Rio Grande do Sul. Essa persistência ela pode atrapalhar um pouco a vida de alguns produtores. Por exemplo, no sudeste, pensando em cana-de-açúcar, a baixa radiação solar faz com que tenhamos temperaturas mais baixas e aí uma maior dificuldade para as atividades de campo. A mesma coisa vale para a colheita de grãos e instalação da segunda safra, enquanto que o Rio Grande do Sul continua com baixa umidade do solo e aí perdas principalmente na soja. Olhando um pouquinho mais para frente, aí sim partindo para o mês de março, o interessante é que os maiores acumulados de chuva previstos aqui é o desvio em relação à média, áreas em azul, chuva acima da média, áreas em vermelho abaixo da média, é que a distribuição de chuva não muda em relação ao que a gente viu nas pêntadas, ou seja, naqueles acumulados de 15 dias. As chuvas associadas a frentes frias e a tal zona de convergência intertropical, essa chuva continua concentrada sobre norte do sudeste, norte do centro-oeste, ou seja, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, boa parte da região norte e também boa parte do nordeste. Olhando para o sul do Brasil, aliás, nem só sul, mas partes também aqui do sudeste e do centro-oeste, por exemplo, São Paulo, Mato Grosso do Sul, a tendência é de precipitações inferiores à média. Justamente acontece uma persistência, as frentes frias acabam estacionando por um tempo prolongado sobre a costa do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e acabam canalizando a umidade da Amazônia de forma persistente. Então, quem não está embaixo dessa umidade acaba tendo
precipitação inferior à média. Isso aqui é a distribuição de chuva, mas a gente vai dar uma olhada agora como é que está o acumulado, né, total de chuva, mas a gente vai dar uma olhada de forma mais pontual nas principais áreas produtoras do país. Como é que está o padrão de chuva através da simulação ECMWF, uma simulação europeia. Olhando, por exemplo, para Ijuí, no estado do Rio Grande do Sul, que vem chamando a atenção a estiagem, e o que chama a atenção, eu fiz até um corte aqui na precipitação, essas colunas representam a chuva, temperatura máxima em vermelho, temperatura mínima em azul. O que chama a atenção são os poucos dias, os poucos episódios com chuva superior aos 10 milímetros, ou seja, a chamada chuva agrícola. Aparece chuva somente por volta, depois do dia 10, entre 10 e 15 de março, e uma precipitação mais intensa no final do mês, mostrando justamente que a distribuição, além da chuva ser abaixo da média, o acumulado projetado oscila em torno dos 130, 140 milímetros no mês, além de ser uma chuva abaixo da média, a distribuição é ruim, acontece em poucos episódios ao longo do mês. Subindo um pouco mais, na direção de Cascavel, no oeste do Paraná, frequência de chuva é maior, o acumulado projetado em torno dos 130 milímetros, também inferior à média, mas a frequência de chuva é maior e o que chama a atenção são três episódios de chuva mais intensa, embora de curta duração, um acontecendo aí pouco antes do dia 10, outro por volta do dia 20 na virada do mês de março para abril. Subindo para Dourados, tá? No caso de Dourados e Cascavel, vale salientar uma coisa importante, o atraso na instalação do safrinha. Se a gente for olhar a distribuição de chuva em março, embora a chuva fique abaixo da média, ainda ajuda no desenvolvimento do safrinha. Mas no caso desses dois estados, o produtor precisa ficar atento. Como essa instalação tardia, só metade da área foi instalada até o momento, existe um grande risco dessa área que vai ser instalada de forma tardia sofrer aí por excesso de frio, tá? Por entrada de ondas de frio e geadas. Isso deve acontecer principalmente a partir do fim de maio. Já com relação à distribuição de chuva, sem maiores problemas. A chuva tem até uma má distribuição, o início dela mais seco, o início do mês de março mais seco, depois disso volta a chover mais na segunda quinzena, os 2 últimos decênios, mas a distribuição, a quantidade de chuva ainda é razoável. O problema realmente é o frio que deve vir lá para frente. Olhando para Ribeirão Preto, vamos olhar a área de cana-de-açúcar do norte do estado de São Paulo, onde vem chovendo de forma bem frequente, coisa que a gente não via há pelo menos 7 anos. A expectativa é que a chuva diminua um pouco em relação ao que caiu em fevereiro, o acumulado projetado em torno dos 150, 160 milímetros, com chuvas mais concentradas logo nos primeiros dias de março e depois disso precipitações que acontecem mais ou menos entre 15 e 20 de março e também uma precipitação mais intensa na virada de março para abril. Ou seja, a chuva não corta, ela diminui, fica um pouco mais espaçada, mas não corta. Isso vale também para as áreas de café da Mogiana, vale também para o sul de Minas, e aí a gente partindo para outras áreas produtoras, por exemplo, o Triângulo Mineiro, à medida que a gente vai caminhando para o norte do Brasil, é natural que a quantidade de chuva vá aumentando, inclusive apareçam algumas invernadas, temperaturas máximas mais baixas e uma grande frequência de chuva, principalmente entre os dias 10 e 20 de março. O acumulado projetado em torno dos 280 milímetros e já uma precipitação mais próxima da média no Triângulo Mineiro. Indo para Goiás, sudoeste de Goiás, a mesma situação, uma primeira quinzena, um primeiro decêndio não muito chuvoso, chuvas mais fortes no início do mês. Importante o produtor tentar aproveitar esse período para trabalhos de campo, porque depois disso, a partir do dia 10 até praticamente o final do mês, a chuva acontece de forma bem mais frequente, com maior risco de invernada. Mesma coisa vale para Sorriso, onde vem chovendo de forma intensa no estado do Mato Grosso. Não que a chuva corte, não há uma ausência total de chuva, mas os primeiros 7, 10 dias com chuvas menos intensas, a mesma coisa vale para o finalzinho do mês de março e o miolo do mês, aí, principalmente entre a segunda e a terceira semana, com chuva mais frequente e algumas invernadas. Posteriormente, indo já para o Matopiba, tá? Para o chamado Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, área produtora de grãos do norte e nordeste, nós temos em Luiz Eduardo Magalhães chuvas frequentes, aí, com corte em 10 milímetros pelo menos até meados de março. Uma diminuição dessa precipitação no início da segunda quinzena e o retorno dela agora no finalzinho de março. Bom Jesus do Piauí, uma distribuição de chuva um pouquinho mais irregular, mas também com pelo menos 2 episódios de chuva, um no início do mês, outro mais para o final do mês, assim como na região de Balsas, chuvas mais bem frequentes, acumulados aí de 225 milímetros,
As chuvas mais intensas na primeira semana, também em meados do mês e no final. E por fim, também em Porto Nacional, com chuvas bem frequentes, acumulado aí de mais de 350 milímetros. Vale salientar que, se a gente for olhar um pouquinho mais para frente, só para dar aí um spoiler aí sobre os próximos meses, mês de abril é normal que as chuvas comecem a diminuir no centro do Brasil, mas elas não cortam. Isso é importante para a agricultura, principalmente para o safrinha. Não há uma expectativa do corte da chuva. Ela diminui gradativamente, comparado ao mês de março, mas ela não corta. Outra situação interessante é o Rio Grande do Sul. As frentes frias, por causa do outono, começam a ganhar intensidade, inclusive com acumulados expressivos no norte do estado do Rio Grande do Sul. Lembrando que mais para frente começa tanto a colheita da soja, como também, principalmente, a instalação do trigo. Tá? E com esses acumulados mais altos, eventualmente, esse tipo de trabalho pode ser um pouquinho mais complicado, os trabalhos de campo um pouquinho mais complicados. E aí, partindo para o final de maio, maio realmente já não é possível contar com muita chuva, e aí a preocupação com relação ao milho safrinha, porque mesmo que a chuva não corte cedo, ela também não vai durar para sempre. Em algum momento ela diminui. E isso deve acontecer principalmente em maio. Precipitações mais concentradas no Rio Grande do Sul, principalmente ao longo da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e na Argentina. Expectativa de chuvas mais abaixo da média em Santa Catarina, Paraná e São Paulo, mas não para de chover por completo. E aí mais ao norte, precipitações mais fracas. Somente no norte, na região norte e no norte do Nordeste, aqui ainda a tal zona de convergência intertropical traz ainda precipitações significativas, mas muito costeiras. O produtor, principalmente do sertão, deve ter cautela, porque as chuvas começam a diminuir a partir do mês de maio. Bom, as informações que a gente traz são essas. Claro, qualquer dúvida, qualquer informação adicional, por favor, entre em contato com a gente. Até a próxima. Tchau.